Hoje vamos falar sobre treinamento do seu otimismo. A motivação vem do pensamento. Cada ação que temos é precedida por um pensamento que inspira essa própria ação. Mas quando deixamos de pensar devidamente, perdemos a motivação para agir. Eventualmente caímos no pessimismo e miserabilismo, e isto leva-nos a pensar ainda menos. E assim sucessivamente. Uma espiral descendente de negatividade e passividade alimenta-se dela mesma como uma sanguessuga. Grande parte de nós passamos o nosso tempo de vigília em automático, como se estivéssemos a sonhar, onde esse sonho se desenrola sem a nossa consciência de evitar o que quer que seja. Fazemos mais um dia as mesmas coisas da mesma forma, com o mesmo ritmo. Criticamos os outros e a nós mesmos com as mesmas frases, como se tivéssemos decorado o guião de uma peça de teatro e a fôssemos recitando dia após dia. A maior parte das nossas rotinas sedimentaram-se na nossa vida por nos serem úteis, por nos servirem e nos facilitarem a quantidade de coisas que fazemos, e isso até pode ser visto como útil. Sentimos-nos confortáveis a fazer aquilo que sempre fizemos, aquilo que nos é fácil, que fazemos sem ter que prestar atenção. Podemos chamar a este processo os nossos hábitos instituídos. Até aqui tudo muito bem. Mas se alguns desses hábitos passaram a não ser adequados, eles prejudicam-nos, incapacitam-nos ou impedem de sentirmos bem, de sermos apreciados pelos outros, de sermos aceitos em sociedade ou impedem-nos de atingir os nossos sonhos e objetivos. Se nos toldaram a criatividade, a perspicácia, a vontade de aprender, de olhar a vida por outras perspectivas e alternativas, o que dizer desses hábitos? Os nossos hábitos instituídos podem passar a ser a nossa maior dor de cabeça. Habituámos-nos a eles por um processo de repetição até chegarmos ao ponto de julgarmos que nós somos mesmo assim, que isso faz parte da nossa personalidade. Mas nada poderia estar mais errado. Só julga ser assim porque fechou a janela das suas possibilidades, das suas alternativas, da consciência, de pensar acerca das coisas, das suas coisas, daquilo que quer e que não quer. Se você, ou se eu, continuar a percorrer os trilhos da vida num estado adormecido, muito provavelmente iremos atingir um ponto de cristalização do nosso pensamento, perdemos a flexibilidade de pensamento e criamos uma inclinação mental desadequada. Neste processo, importa entender a adversidade. Quando as dificuldades acontecem, num primeiro momento podemos ter um impulso para pensar de forma negativa, e isso é normal. E até aqui tudo bem. No entanto, à medida que os dias vão passando e as dificuldades não diminuem, o pessimismo pode começar a assombrar-nos a vida. Pode começar a assombrar a sua vida. E quando isso acontece, para além da própria adversidade, acrescentamos um outro problema, que é o pensamento derrotista. Instala-se dessa forma um duplo problema que a pessoa passa a ter de lidar. O duplo problema construído pela adversidade e pela própria forma que a pessoa passou a pensar. Isto cria uma desvantagem de enfrentamento do problema original. Perante este cenário, o que pode ser feito? Uma estratégia bastante benéfica é olhar para a natureza da adversidade e tentar entendê-la. Como referi anteriormente, todos nós temos obstáculos e problemas que nos desafiam e necessitam de ser superados. Certamente, cada um de nós pretende ter uma vida melhor, mas muitas das vezes é mais difícil do que esperamos. Arrisco a dizer que você também experienciou situações inesperadas que teve de enfrentar e lidar com grande custo e pesar, ou perda. Essa é a natureza da adversidade. É uma parte inevitável da vida que nos acontece inesperadamente e que é vantajoso saber aceitar. Afinal, isso não acontece só com você, acontece com todos nós. Mesmo aquelas pessoas que tiveram muito sucesso passaram por dias ruins. É exatamente por este motivo que a adversidade aparece na fórmula da positividade, representada pelo elemento exigência da situação, e que importa perceber que irá fazer-se sentir em nós.
Quando você aprender a aceitar a adversidade como uma parte natural da vida, você começa a trabalhar melhor com as adversidades que possam surgir, impedindo que o pensamento pessimista se instale e, consequentemente, fica melhor preparado para lidar com a situação problemática. Para que isso aconteça, representa esse processo através da subtração da vitimização, como podemos verificar aqui na fórmula da positividade. Em seguida, apresento 4 estratégias que irão ajudá-lo a manter-se otimista perante a adversidade. A primeira é: dê um tempo para se acalmar. A tendência comum em reação à adversidade é a irritação, que pode conduzir à angústia, seguida de desespero. Expressar a raiva e a frustração, numa primeira fase, até pode ser benéfico, desde que não prejudique ninguém. Mas passado pouco tempo, eventualmente, você tem que superar a raiva e olhar para a situação que tem entre mãos. Na grande maioria das situações, o que acontece não pode ser alterado. De modo que importa aprender a aceitar isso. Se você não se acalmar, se você não conseguir restabelecer o seu equilíbrio emocional face às adversidades, a probabilidade do pessimismo vir a instalar-se aumenta drasticamente. E isso pode levar ao ressentimento. O segundo aspecto é: recupere e reforce o seu ânimo. Na presença da adversidade, também existe o impulso para a pessoa emergir em toda a negatividade vivida pelo momento crítico. A pessoa pode gerar a ideia que não existe espaço para mais nada a não ser sofrer com o que está acontecendo. É importante que você entenda que, pelo fato de dedicar a sua atenção a outros assuntos ou a outras coisas por algum tempo, não tem de sentir-se mal por isso. Pelo contrário, é benéfico que possa fazê-lo. Isso irá certamente permitir continuar a levar a sua vida para a frente e a não colocar em perigo as restantes áreas que estão fora do problema. Fazer algo para recuperar o seu ânimo não tem de ser olhado como algo que não deve acontecer. Pelo contrário, você deve investir algum do seu tempo a recuperar as suas energias e bem-estar. Pode ser algo simples, como ir ver um filme ou sair com os amigos. Certifique-se apenas que é interessante o bastante para permitir libertar-se temporariamente. Libertar a sua mente para fora do que está acontecendo. Isso não significa ignorar o problema na esperança de que irá embora. Nada disso. Você deve trabalhar sempre nos seus problemas ou situações incómodas. É mais sobre encontrar um espaço para recuperar as suas energias, para evitar afundar-se. O terceiro aspecto é visualizar um futuro mais prometedor. Quando você está lidando com a adversidade, pode ser fácil pensar que isso nunca vai acabar. Pode instalar-se o pensamento catastrófico que o seu mal-estar irá ser permanente. E com isso perspectivar um futuro em que não consegue ver mais nada a não ser maus momentos. Se refletir um pouco sobre esta ideia, provavelmente conseguirá concordar que ninguém consegue prever o futuro com total exatidão. E, se assim é, deixa aberta a possibilidade de acontecer algo melhor do que aquilo que pode estar a julgar vir a acontecer. Por esta razão, é que é importante visualizar um cenário em que podem vir a acontecer coisas boas de acordo com os seus desejos. Concentre-se nas coisas boas que você tem à sua frente e que ainda consegue fazer ou tem intenção de vir a realizar. Há sempre algo de bom que você pode pensar para o seu futuro, se olhar de forma construtiva e otimista. Nem todo o futuro é mau. Ter esperança de que as coisas boas vão finalmente começar a acontecer de novo e fazer por isso é certamente vantajoso. O seu otimismo, suportado pela sua vontade de superar a adversidade, vai ajudar a reunir forças para construir um futuro melhor. Sem uma perspectiva otimista, as coisas tornam-se muito mais difíceis. O quarto aspecto é pensar na adversidade como uma condição da vida. Quase tudo na vida é cíclico. A adversidade não foge a esta tendência. As coisas podem estar indo bem e de um momento para o outro algo ruim acontece. Novos problemas apresentam-se de forma inesperada. O lado bom é que existe também o reverso da medalha. As coisas boas, por vezes, também acontecem inesperadamente. Se tudo isto é cíclico, então os momentos ruins que você possa estar a passar acabarão
por ser seguidos por momentos bons. É apenas uma questão de trabalhar em não deixar-se abater demasiado com a adversidade que enfrenta, a fim de chegar posteriormente aos bons momentos. Importa manter-se firme perante a adversidade, construindo uma solução, construindo ações motivadas, esperando resultados bons e melhores.